os líderes de opinião e os novos fluxos da informação nas redes sociais. Uma análise sobre as fake news no Facebook no contexto da pós-verdade. Resumo. Este trabalho objetiva compreender a atuação do líder de opinião na nova ambiência mediática, além de caracterizar o seu papel dentro das redes sociais, especialmente no Facebook, enquanto possível deflagrador ou contribuidor da disseminação de fake news e o reforço da pós-verdade, para que a função desempenhada pelo novo líder fosse apreendida. Voltou-se aos conceitos primários de liderança de opinião descritas por Lazarsfeld Golds e ajustou-se-os aos novos fluxos comunicacionais do ciberespaço. Por fim, a partir dos conceitos encontrados, buscou-se formular uma noção do que seriam pós-verdade e a fake news. Quais características específicas teriam os líderes de opinião no Facebook e como estes estariam ligados à propagação de conteúdos mentirosos na internet. Introdução. A circulação de mentiras e boatos na esfera pública não é novidade. Foi uma prática recorrente ao longo da história e se modernizou com o advento das mídias sociais. As fake news, como é conhecida o fenômeno na atualidade, trata de um uso indevido de informações mentirosas, geralmente com o intuito de ludibriar aqueles que entrariam em contato com tais enunciados. No caso de processos que envolvem decisões eleitorais, informações falseadas são um tema delicado e que tem acompanhado a trajetória de disputas entre candidatos. Isso vem desde a teoria hipodérmica, que pensava os meios de comunicação de massa como agentes de manipulação, e passa pela perda de relevância das mídias junto à opinião pública, momento em que se destacam pesquisas sobre a participação que os líderes de opinião teriam em resultados de campanhas. A questão dos líderes e suas influências sobre o eleitorado em suas intenções de voto vinculava-se à comunicação em dois níveis, ou seja, o conteúdo dos meios de comunicação atingiam primeiramente essa liderança e posteriormente o resto do público. Com a chegada da internet, essas teorias e hipóteses se reconfiguraram, visando contemplar as novas funções que a rede teria nos processos de influência do público, seleção de notícias e agendamento de assuntos de relevância. Com o intuito de entender melhor essas questões na atualidade, as seguintes perguntas foram feitas. Como poderíamos compreender o líder de opinião nas redes sociais, especificamente no Facebook? Qual o papel da liderança desempenha na circulação das notícias falsas? Quais as características dos conteúdos vinculados nesses contextos que se convencionou chamar pós-verdade? Como poderíamos compreender o líder de opinião nas redes sociais, especificamente no Facebook? Nos estudos sobre os efeitos limitados de Lafayette, o líder de opinião atuava como um intermediário na decodificação das mensagens, transmitida pelo meio de receptores, grupo ao qual o próprio líder pertencia. O que diferenciava esses líderes do restante da audiência era justamente a forma como interpretavam os estímulos midiáticos e a sua capacidade de influenciar esses espectadores com o que compartilhavam. O processo descrito, porém, tornou-se simplista com a modernização das formas da produção do conteúdo e a relocação do receptor no ambiente mediático. Retornando às ideias de Aires, não há mais uma pré-definição do lugar a ser ocupado por cada agente dentro do espaço midiático.
Os dois estágios concedidos no passado deixam de existir, dando lugar a um estágio único. Assim, o líder de opinião perde seu status de filtro de informações e de influenciador passa a referencial de ideia, posicionamentos, comportamentos e afins. Ao pensarmos no Facebook como ambiente midiático, o modelo proposto por eles permanece servindo aos nossos propósitos. Entretanto, para compreender o líder de opinião dentro da rede social supracitada, recorreremos não a um modelo, mas às suas características. Partindo das constatações de Hang, Winter, Naumbaum e Turcotte, as características do líder no Facebook foram postas em tópicos, sendo eles quanto à personalidade, quanto ao uso, quanto ao número de amigos e quanto à credibilidade. Quanto à personalidade, o indivíduo que se encaixe nesta categoria de liderança, embora não seja uma regra, deve ter uma alta confiança ou ser, no mínimo, autoconfiante. Em outras palavras, como ponto de partida para um ponto mais ativo no grupo, o sujeito precisa ter o sentimento do líder. Afinal, indivíduos com maior força de personalidade geralmente têm os papéis centrais em sua rede. Quanto ao uso, apesar de não ser uma exigência, o líder de opinião é comumente um usuário assíduo do Facebook. Faz o uso ativo das funções da rede. Como exemplo de participação na plataforma, podemos elencar: expressar-se abertamente sobre os assuntos de interesse público, também compartilhar notícias e acrescentar comentários ou links externos. Tudo isso de maneira não exclusiva aos amigos adicionados à sua página pessoal. Quanto ao número de amigos, a quantidade de ligações dentro das redes é possivelmente uma característica de alguém que se destaca enquanto líder de opinião. Fazer com que a mensagem chegue a um número maior de pessoas pode potencializar o engajamento em certo conteúdo e assim fortalecer uma opinião compartilhada. Quanto à credibilidade, o líder de opinião geralmente passa a maior confiança aos seus amigos virtuais devido aos seguintes fatores: a sua proeminência nas redes e afinidade com os seus seguidores, que tende a confiar mais nesse ato por se tratar de alguém que o atraiu com ideias que corroboram com a sua opinião pessoal. Vale recordar que o que é apresentado aqui diz respeito à crença e não à questão do líder de opinião se alguém de fato confiável. Assim, o líder de opinião, enquanto membro da rede social Facebook, poderia ser configurado da seguinte maneira: alguém que tenha uma função ativa dentro da rede e uma larga interação com a sua considerável lista de amigos, além de demonstrar traços de personalidade que o façam se destacar e ter um papel central em seu grupo, também passando aos seus seguidores uma sensação de confiança. Qual o papel a liderança desempenha na circulação nas notícias falsas? Verdadeiras ou falsas, a circulação de notícias no Facebook se dá por meio de compartilhamento. Essa ferramenta impulsiona publicações de interesse dos usuários através dos feeds de notícias, espaço que concentra as novidades nas redes sociais de seus amigos. Se uma publicação é particularmente bem aceita, ela tende a circular bastante nas redes sociais, deslocando-se entre vários núcleos de amizades. Enquanto ao compartilhamento de notícias falsas, a sua ocorrência se dá de duas maneiras: intencional ou não intencional. A primeira, intencional, tem como pressuposto o desejo do indivíduo de ludibriar aqueles que entrariam em contato com aquela informação. O segundo, não intencional, parte do inverso.
Não há uma vontade da pessoa em difundir o conteúdo mentiroso. As informações são compartilhadas por espantos, inclinações ideológicas ou curiosidades, de modo que os fatos não são anteriormente checados ou o contexto previamente lido. Onde se encaixa o líder de opinião nesse processo? Na confiança. Os grupos de redes sociais são muitas vezes semelhantes aos grupos de amigos que existem fora delas. A partir das ideias de Adorno e Silveira, a segurança transmitida por esses núcleos aos seus membros no ambiente midiático é análogo à do ambiente físico. Isso deixa os seus participantes vulneráveis e propícios a compartilhar notícias falsas, transmitidas por essas pessoas de convívios diários, em partes por não acreditar que seus conhecidos sejam capazes de enganá-los, ainda que esses possam prejudicá-los não intencionalmente. É pela lógica não intencional e o interesse ideológico que a liderança pode impulsionar a circulação de uma inverdade. Em suma, com o líder de opinião participando dessas comunidades, a sua credibilidade intrínseca pode potencializar o efeito de confiança. Os usuários que buscam com interesses próprios esses indivíduos como uma referência ou orientação tendem a confiar mais naquilo que este partilha no Facebook. Poderíamos pensar então que uma notícia falsa vinculada à página de um líder parece mais credível que a vinculada à página de um não líder. E o papel da liderança como relação a notícias falsas seria fazer com que ela pareça mais verdade. Quais as características dos conteúdos veiculados no contexto das fake news que se convencionou chamar pós-verdade? Souza percebe que as fake news simulam um discurso verdadeiro. Afinal, utilizar-se de situações compartilhadas ou conhecidas na esfera pública, anexando os seus conteúdos com narrativas de eventos irreais, mas que envolvem datas, locais e pessoas existentes. Carvalho e Belda observam a disseminação de notícias falsas como parte de um anseio de fixar pontos de vista, pessoas dos sujeitos. Assim, no contexto das fake news, a pós-verdade não se trata apenas de uma crença, mas também uma informação falsa que possui características de uma informação verídica.